Um testamento intemporal. A Bíblia permanece como um farol através dos milênios. Suas palavras ecoaram por incontáveis gerações. De impérios antigos à era digital, sua mensagem persiste. É um testamento à busca do espírito humano por significado. Este livro dos livros, uma biblioteca contida em uma única capa, guarda as histórias, leis e sabedoria de um povo em jornada. Fala da criação e da aliança, do exílio e da redenção. Sussurra sobre profetas e reis, sobre milagres e parábolas. A Bíblia é um testamento do poder duradouro da fé. O coração da lei. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, estabelece o cenário para toda a narrativa bíblica. Este capítulo é fundamental para entender a relação entre Deus e o povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as leis que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Essas palavras são um chamado à obediência e à fé. Essas palavras, ditas por Moisés aos israelitas, resumem a essência do livro. Elas são um lembrete constante da aliança sagrada entre Deus e a humanidade, uma aliança que exige compromisso e devoção. Elas representam a aliança entre Deus e a humanidade. Esta aliança é um pacto de amor e responsabilidade, onde cada mandamento é uma expressão do cuidado divino. Este versículo enfatiza a importância de seguir os ensinamentos de Deus. Seguir esses ensinamentos é viver de acordo com a vontade divina, buscando sempre a justiça e a retidão. Ele destaca a importância de transmitir esses ensinamentos às gerações futuras. Ensinar os jovens é garantir que a sabedoria e a fé continuem a prosperar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, serve como um lembrete de que a Bíblia não é meramente uma coleção de histórias, mas um guia para viver uma vida justa. Cada versículo é uma lição, cada mandamento é um passo em direção a uma vida plena e significativa. Uma tapeçaria do tempo. A longa jornada da Bíblia. A jornada da Bíblia é um testemunho de seu poder duradouro. Escrita ao longo de séculos, sua criação envolveu inúmeros autores e línguas. De pergaminhos antigos a manuscritos iluminados, a transmissão da Bíblia é uma história em si mesma. O Antigo Testamento, com suas raízes na tradição oral, foi escrito principalmente em hebraico. O Novo Testamento, escrito séculos depois, surgiu em grego koiné. O processo de compilação desses textos, a partir de pergaminhos e fragmentos díspares, é um testemunho da dedicação dos primeiros escribas e estudiosos. Vozes da fé. De Moisés aos apóstolos. A autoria da Bíblia é um estudo complexo e fascinante. Embora a tradição atribua os primeiros 5 livros a Moisés, as verdadeiras origens do Pentateuco permanecem um tema de debate. Profetas como Isaías e Jeremias adicionaram suas vozes, suas palavras ecoando pelos corredores do tempo. O Novo Testamento nos apresenta aos apóstolos, homens comuns transformados por seu encontro com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. As cartas de Paulo, dirigidas às primeiras comunidades cristãs, fornecem orientação e percepções teológicas. Guardiões da verdade, preservando a palavra sagrada. Desde tempos imemoriais, a preservação dos textos sagrados tem sido uma missão de grande importância. A preservação do texto da Bíblia é um feito notável. Escribas dedicaram suas vidas a essa tarefa, garantindo que cada palavra fosse copiada com precisão. Erros de cópia, alterações intencionais e a fragilidade de materiais antigos representavam desafios significativos. Cada pergaminho era suscetível a danos, e a tinta podia desbotar com o tempo. No entanto, por meio da cópia meticulosa pelos escribas e da descoberta de manuscritos antigos, a essência do texto sobreviveu.
Escribas trabalhavam em condições difíceis, muitas vezes à luz de velas, para garantir a precisão. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em meados do século XX, oferecem percepções inestimáveis sobre a transmissão do Antigo Testamento. Esses manuscritos, escondidos por séculos, revelam a dedicação dos antigos em preservar a palavra sagrada. Esses fragmentos antigos, que datam de séculos atrás, demonstram a precisão notável das tradições escribas judaicas. Cada letra era cuidadosamente desenhada, seguindo regras estritas para evitar erros. A descoberta de manuscritos antigos do Novo Testamento, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, fornece um vislumbre semelhante da transmissão das escrituras cristãs. Esses documentos antigos são testemunhos da dedicação e reverência com que os textos sagrados foram tratados ao longo dos séculos. Hoje, estudiosos modernos continuam a estudar esses manuscritos, utilizando tecnologia avançada para desvendar segredos e garantir que a palavra sagrada continue a ser preservada para as futuras gerações. 2 Testamentos, uma história. O Antigo e o Novo. A Bíblia, um dos textos mais influentes da história da humanidade, é dividida em 2 partes principais. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Cada um deles desempenha um papel crucial na narrativa geral. O Antigo Testamento estabelece a base, relatando a criação do mundo, a aliança com Abraão e as leis dadas a Moisés. Ele é composto por uma coleção de livros que incluem histórias, leis, profecias e poesias. Ele fala de profetas e reis, do exílio e da esperança de um Messias. Esses textos antigos capturam a jornada espiritual e cultural do povo de Israel. O Novo Testamento cumpre as promessas do Antigo. Ele é centrado na figura de Jesus Cristo e nos eventos que cercam sua vida e ministério. Ele conta a história de Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Esses eventos são fundamentais para a fé cristã e são vistos como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele introduz o conceito de salvação pela fé e o estabelecimento da Igreja cristã. O Novo Testamento também inclui cartas e escritos dos apóstolos que orientam a vida e a fé dos primeiros cristãos. Embora distintos, os 2 testamentos estão interligados, formando uma narrativa coesa do relacionamento de Deus com a humanidade. Juntos, eles oferecem uma visão abrangente da fé, esperança e redenção. Ecos do passado, tradição oral e a Bíblia. A tradição oral desempenhou um papel significativo na formação da Bíblia. Antes que a linguagem escrita fosse difundida, histórias, leis e ensinamentos eram transmitidos através das gerações por meio da palavra falada. Essa tradição oral infundiu o texto bíblico com uma vibração e uma imediatez. A linguagem rítmica dos salmos, a imagem vívida dos profetas e as parábolas de Jesus, todos carregam as marcas da narração oral. Esses elementos nos lembram que a Bíblia surgiu de uma cultura impregnada de tradição oral, onde a palavra falada tinha um poder imenso. O enigma da autoria, desvendando os mistérios. A questão da autoria continua a fascinar os estudiosos da Bíblia. Enquanto a tradição atribui certos livros a indivíduos específicos, as complexidades das práticas de escrita antigas tornam a atribuição definitiva um desafio. O Pentateuco, por exemplo, provavelmente se baseou em múltiplas fontes e passou por redações ao longo do tempo. Da mesma forma, os evangelhos, embora atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, podem ter incorporado tradições orais e escritas anteriores. Este debate acadêmico em andamento destaca a natureza dinâmica dos estudos bíblicos e a importância de abordar o texto com fé e investigação crítica. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada.
Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.